Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo, o nosso propósito de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. E, para tanto, nós abrimos do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier, Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, segundo Marcos 12, 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos desempenhadeiros que marginam a estrada insensatez e do crime. É chegar a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm fantasma de laboratório ou formas evoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. E assim, já envolvido por toda a pleiade de espíritos que aqui já estão desde cedo, nos aguardando, por todo esse carinho e amor que tem para conosco, especialmente o nosso patrono, Fabiano de Cristo, e por essa mensagem que nos alerta sobre o mau uso das palavras, trazendo identificação de coisas não válidas, não realizáveis, como bem disse a lição. Envolve-nos, Senhor Jesus, nessa graça de poder receber, de estar aqui recebendo esse conhecimento que a doutrina espírita nos fornece, e na manhã de hoje, com a palestra do nosso irmão, que ele seja envolvido, como tem sido sempre, no bom uso das suas palavras, direcionando o conhecimento, mas nos estimulando a vivência. E assim, Senhor Jesus, envolve-nos a todos, encarnados e desencarnados neste instante, e todos os nossos irmãos e companheiros que não puderam estar na manhã de hoje conosco, para ajudar na compreensão de todo esse conhecimento pelos seus pensamentos que se fizerem presente. E assim, Senhor Jesus, te pedimos permissão, e aos benfeitores desta casa, para iniciarmos a nossa manhã de estudo, e que ele transcorra na tua doce e bendita paz. Bem, hoje o Sr. João vai falar sobre perdão das ofensas. Itens 14 e 15 do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, que está lá na nossa obra, né, na obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Sr. João não é muito conhecido, mas eu vou deixar que ele mesmo faça a sua apresentação. Aqui, com todo carinho, com todo amor, na manhã de hoje, fazendo o possível, que nós estamos sendo premiados por essa virose já há 2 meses, sem poder dormir, sem andar direito, às vezes a semana inteira sem poder sair de casa,
mas nós estamos aqui. Ainda estamos sentindo efeito nos pés. Estou sem poder botar o sapato. Já vai para 2 meses, sem poder, e estamos aqui, com todo carinho, com todo amor. E o nosso assunto de hoje é muito importante para todos nós. Falar sobre um pouquinho, conversar sobre o Evangelho, capítulo 10, os que são misericordiosos. E essa lição, como nós sempre gostamos de lembrar, ela tem um sentido íntimo para cada um de nós. Conhecimento, a história nos recomenda, por todos os recantos por onde nós andamos, que a gente se conheça da melhor maneira possível. Eu tenho o hábito, às vezes, de dizer que o mundo é uma escola. Com quem a gente convive, a gente aprende, não é? Desde criança que eu tenho o hábito de conviver aprendendo. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu botava as 2 mãozinhas para trás e ficava prestando atenção às pessoas fazer. E tudo aquilo que eu via eles fazer, eu ia aprendendo naquela época. Inclusive, eu me revoltava quando eu via as pessoas, revoltava assim dentro do bom sentido, que eu não entendia, era ver as pessoas dentro de casa, de um casal, sem conseguir viver os dois, sem se olhar dentro de casa. Às vezes eu ficava doente. Naquela época eu dizia, a gente não está junto, não é para isso. Aí ele dizia, você é criança, não se meta. Quer dizer, eu não podia me meter, mas naquela época eu já tinha vontade de me intervir para ver eles felizes. Eu já tinha vontade, porque onde eu via as pessoas felizes, eu gostava. Eu achava interessante isso, né? E eu sempre gostei de aprender tudo na minha vida, profissão, o que fosse possível fazer, eu ia aprendendo a fazer da melhor maneira possível, né? E aprender e ajudar. E uma das coisas que eu aprendia também era essa convivência. Quando houve necessidade de eu sair de casa com 17 anos de idade para viver no meio de operários trabalhando, eu levei meu coração já preparado, orientado para saber conviver com o meu próximo. E muitas vezes, a gente às vezes não sabe tomar conta de nós mesmos, né? A justiça da misericórdia no Evangelho, no item 14, o perdão das ofensas, vamos tomar como exemplo nosso eu. Como é difícil a gente ter essa visão, né? A gente fica às vezes achando que perdoar é os outros. Mas não, a gente às vezes quando não sabe se auto-perdoar, nós somos vítima dessa indelicadeza íntima que a gente está cultivando. A gente estamos sendo vítima. Uma certa vez eu já contei muitas vezes isso, os relatos que acontecem na nossa vida, eu sempre gosto de tirar proveito. Eu estava no orfanato, a minha casa, e andando por ali, que eu sempre juntei os pratos, as coisas, naquela época que eu era mais forte um pouco, né, do que eu estou sendo hoje. Aí eu encontrei uma senhora sentada assim na soleira, eu não notei que ela estava chorando. Eu perguntei, já almoçou? A senhora disse, já. Gostou do almoço? Ela disse, gostei. Eu disse, a senhora está chorando? Ela disse, eu estou chorando porque eu não presto. Quer dizer, a pessoa que está se culpando, ela carrega essa bagagem, né? Não tem coragem de parar para refletir, perdoar, compreender da melhor maneira possível o nosso eu. Quando a gente está com uma roupa mal cheirosa, o que é que a gente faz? Se estiver em casa, a esposa diz, troca de roupa, a minha Nelly fala, diz, a roupa está imunda. A Nelly logo fala, né? Troca de roupa, que a tua roupa está imunda. Eu digo, aí eu vou trocar quando eu quiser, que eu estou achando que eu não estou mal cheiroso, né? Mas eu estou. Assim são as nossas imperfeições. A gente, às vezes, precisa parar um pouquinho para refletir. Esse grande espírito, André Luiz, ele diz, faz periodicamente uma análise das tuas condições morais, faz periodicamente. Ele faz um exame introspectivo, dá um mergulho dentro de você, examina direito quem é você.
Aí eu perguntei, mas por quê? Ela disse, eu estou vendo, vocês têm esse orfanato aqui, trata as crianças dos outros com tanto carinho, com tanto amor, e as crianças tão felizes e todo mundo feliz, e eu não sou. Mas não, a senhora não é por quê? Porque eu, no passado, eu detestava criança. Não gostava nem dos meus parentes, dos meus sobrinhos, e eu maltratava. Agora eu estou recebendo a culpa. Porque tem pessoas assim, não sabem conviver, e além de não saber conviver, ainda maltrata. E ainda passa essa herança do maltrato para eles. Às vezes essas pessoas com quem a gente está convivendo hoje, no futuro, vai ser esse anjo de guarda nosso, né? As histórias sempre contam que a gente na curva encontra sempre com os nossos adversários. O maior adversário dessa senhora era ela mesma. Ela disse, mas a senhora continua assim? Ela disse, não, eu não continuo assim. Então, se não continua assim, parei, sentei perto dela na calçadinha ali, detrás do orfanato, e falei com ela com todo carinho, digo, a senhora pensa, coloca um marco divisório na sua vida, deixa o seu passado para trás e de agora em diante a senhora tenta mudar. Porque essa convivência, ela é um sujo na nossa vida moral, é uma sujeira na nossa vida moral. Aí a gente pergunta, mas nos afeta? Afeta profundamente. Tem pessoas que têm tanto ciúme que fica doente, não tem? Ciúme se pega. Vocês conseguem pegar um punhado de ciúme? Tem pessoas que têm nojo do outro, repugnância das outras pessoas. Eu até tinha um programa de televisão que o autor do programa dizia, eu tenho repugnância de pobre, né? Não era? Ele dizia, eu tenho repugnância de pobre. Tem gente que tem repugnância de pobre. Você já imaginou uma pessoa dessa na época de Jesus, com aquela imundície que andava atrás de Jesus, mais de 200, 300 pessoas sem tomar banho, mês inteiro sem tomar banho, sem trocar de roupa, não é? E Jesus convivia, dormia junto, não reclamava, estava tudo bem. Mas nós, seres humanos, ainda somos vítimas de nós mesmos. Então é interessante a gente colocar sempre em primeiro lugar a nossa pessoa, para a gente aliviar essa nossa carga de culpa. Aí a gente fica pensando, mas como é que eu faço, né? Como é que a gente faz? A gente pensa, analisa e vê o que é melhor. A gente deve escolher o melhor, porque isso é uma bagagem. Para onde a gente for, se manter acesa a chama no nosso sentimento, ela está viva. Você leva anos e anos, você leva a 1944 anos, foi encontrado Judas meditando numa soleira de uma porta de uma praça. E a pessoa perguntou, por que é que estás pensando? Ele disse, você me conhece? Na hora que Judas estava vivenciando o tempo que ele conviveu com Jesus, ele fez uma metamorfose no seu corpo, como se fosse ele que estivesse ali sentado há 1944 anos passados. E ele estava ali, aí a pessoa olhou para ele de novo, ele disse, está me conhecendo? Tá. Então, você não é Judas? Ele disse, sou. O que é que estás pensando? Ele disse, eu procurei refletir e meu pensamento entrou numa realidade tão profunda que eu estou vivendo aquele passado que eu traí Jesus. Você vê como é difícil a gente vencer os sentimentos, não é difícil? Agora, se a gente não tiver compaixão de nós mesmos, o que é que a gente vai ficar fazendo no mundo? Vai viver 2000 anos de revolta, de tirania, de mágoa, sem querer perdoar. E tem pessoas que, além de não perdoar, ainda agravam o débito. Se eu encontrar essa praga no meu caminho, ele vai me pagar. Ainda tem isso, né? O André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, tem uma passagem que o espírito está 23 séculos fazendo mal ao outro.
2.300 anos a 2.400 anos, fazendo encarnava, desencarnava, fazendo mal ao outro. Aí uma meninazinha que estava com compaixão da madrasta, ela estava fazendo oração, porque a madrasta dela estava em cima da cama, prostrada, doente, muito mal. Aí a meninazinha de 11 anos se pôs de joelho dentro do quarto e fez uma prece: Pai, tende misericórdia da minha madrasta, que ela seja abençoada por Deus, que lá do mundo espiritual venha alguém nos socorrer. Tinha alguém muito longe lá no mundo espiritual, veio socorrer. E esse parente que veio socorrer era uma irmã freira de vidas passadas que veio socorrer a meninazinha. E quando veio socorrer, a vibração espiritual da irmã Clara era tão forte que sensibilizou a moça que estava doente em cima da cama. Ela não estava doente, ela estava sendo envolvida num processo de obsessão por essa ex-companheira do marido dela no passado. E essa vibração negativa envolveu de tal maneira que prostrou ela de cama durante tempo. E essa vibração da bondade de Deus pela irmã Clara e da meninazinha sensibilizou o espírito. Quando olharam para o espírito, ele estava chorando. Está chorando por quê? Ele disse: porque a sensibilidade da sua oração me tocou. E eu cheguei a uma conclusão de tudo que eu estou fazendo eu tenho que pagar. Porque muitas vezes a gente pensa que fica sem efeito o que a gente está fazendo, mas toda ação tem uma reação, principalmente em sentido contrário. Eu tenho o hábito de dizer, às vezes as pessoas até usam minha orientação, que eu falo: quando a gente acende uma lâmpada, o primeiro a ser iluminado somos nós, e o poste, que recebe a luminosidade, da rua. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, o primeiro a receber essa graça somos nós. Aquilo tocou tão profundo que ela entrou em pranto. A gente pode, sozinho, num lugar qualquer, através de meditação, parar, pensar, refletir pelo que fez, pode. E a gente pode perdoar, também pode. Agora, perdoar de uma maneira que a gente esqueça e aprenda a conviver conosco mesmo. Esse é o primeiro passo. Querer bem a nós mesmos, dar liberdade à nossa consciência para agir da melhor maneira possível. A nossa lição tem que ser proveitosa. Quando eu fui à casa espírita pela primeira vez, eu ouvi a palestrante fazendo o comentário sobre dores físicas e dores morais. E ela estava falando sobre a dor da ingratidão. Quando a gente é ingrato, que as pessoas sofrem, a gente sofre em silêncio, A gente está sofrendo por ser ingrato. Se eu pudesse, eu me aproximava de fulano, mas eu tenho tanta dificuldade, E essa dificuldade a gente pode vencer, mas a gente às vezes não quer. A gente não quer abrir o nosso coração para o bem. Então, no Evangelho que está nos orientando nesse sentido, que é para que a gente, cada um de nós, tenha essa felicidade, Quantas vezes perdoai o meu irmão? Perdoar, disse Jesus, 70 vezes 7. Deve permitir a inteligência mais alta em falar do coração. Confrontai estas palavras na misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações. Ensinou seus discípulos e os mesmos pensamentos que vos deparará sempre. Ele é justo por excelência. Responde Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Pedro era difícil. Além de perdoar o que ele errou, ele também tinha que se modificar, porque isso é outra ação também. A gente, quando coloca esse marco divisório, nós voltamos no tempo, encontramos o Judas. Esse Judas que traiu Jesus, quando ele saiu da primeira encarnação, ele já saiu no mundo
refazendo o seu passado comprometido. Ele não queria se comprometer com nada que viesse a agravar a vida dele. Mas nós hoje, nós estamos igual Judas? Não. A gente às vezes vê pessoas lutando, se coçando para agravar, não é? Se coçando para agravar. Tem pessoas que de graça, a troco de nada. Essa semana eu fui traído com todo carinho, com todo amor. Eu tenho uma maneira de dar atenção às pessoas. Está precisando, se eu puder ajudar, desde criança que eu sou assim. Aí eu fui no portão, o rapaz me enganou, me assaltou sem arma, levou uns trocados que eu tinha e foi embora com a maior tranquilidade, feliz da vida com o meu dinheiro. Quer dizer, a boa vontade minha serviu para ser enganado, serviu, aí eu vou deixar. Eu contando isso para uma pessoa uma vez, a pessoa disse, se eu fosse você, nunca mais fazia o bem a ninguém. Você vê como é a coisa? Não, eu não tive intenção. Eu fui atender a ele, estava carente, necessitado, atendia a necessidade dele, ele achou pouco, que foi R$28, aí voltou, pediu mais 50, aí eu dei com todo carinho. Que ele precisava trocar para me dar o troco, que ele precisava desse dinheiro para pagar uma dívida. Foi embora, dobrou, pegou a bicicleta, foi embora. Aí a gente é enganado pela boa vontade, Aí nós procuramos refletir, vale a pena fazer o bem? Vale. Quando ele saiu de noite, eu fiz oração, pedi a Deus por ele, que tenha misericórdia da infelicidade dele. Por quê? Porque para ele, essa ação dele é um agravante. E a espiritualidade aqui na nossa casa já pediu que, em vez de você ficar tecendo comentário sobre a infelicidade alheia, teça comentário sobre a misericórdia que você tem. Eu tenho misericórdia por ele. Eu não cultivo mágoa nenhuma dele de maneira nenhuma, de todo o meu coração. Então nós precisamos perdoar sempre. Eu não tenho, faço igual o seu Emiliano Mendonça, né? Uma vez perguntou, ele disse, olha, analisando bem, eu não tenho muito o que perdoar, não. Porque por onde eu passo, eu vou deixando a marca sempre do que eu faço para o bem, só se eu já errei demais de vidas passadas, mas nessa agora não. Eu também carrego essa mesma imagem, né? Ensinarás aos teus irmãos o enriquecimento de si mesmo, que toma uma criatura invulnerável, que torna uma criatura invulnerável ao ataque aos seus procedimentos, né? Aí a pessoa vai e ataca, como eu falei. Não, se eu fosse você, não servia mais a ninguém que bater em sua porta. Não, não é assim. Hoje a gente falhou. A pessoa que veio, provocou, fez até um teste moral na nossa vida. Amanhã vem um necessitado mesmo e você nega, não é? Você pode negar. Enfim, o que deseja que o Pai Celestial faça por ti, não está Ele a te perdoar frequentemente? Sempre. Conta, porventura, às vezes, que seu perdão desce e te apagar tuas faltas? Isso é como se fosse uma indagação. E é isso mesmo que a bondade faz em cada um de nós. Cada um de nós transporta dentro de nós esse procedimento. A gente às vezes fica pensando, mas é difícil se encontrar com o nosso adversário. Os discípulos de Jesus, quando Judas cometeu esse erro, Judas caiu na real e foi se queixar a eles. Aí ele disse, não. Eu estou passando por uma situação tão difícil. Os discípulos de Jesus disseram para ele, e isso é contigo. Foi você que se agravou, você agora procure viver o que você fez. Então, nós hoje, quando eu vejo pessoas, amigas nossas, tentando complicar o que já está complicado, às vezes eu fico lutando para ajudar. Às vezes a pessoa diz, mas você não teima, porque ele não quer. Não, não é teima porque ele não quer. O bem, nós não devemos recuar nunca. Mesmo a pessoa que esteja na pior infelicidade, a gente não deve recuar. A hora que você tiver que servir, sirva a si mesmo. Mas às vezes, isso é um infeliz que está atrapalhando a minha vida.
a gente deve usar da misericórdia, deve, com todo amor, com todo carinho. Nosso querido Francisco de Assis, ele falava com os companheiros dele: se você não quer servir, não se questione, deixe a nossa companhia e siga seu rumo. Tinha um companheiro de São Francisco, eram 12 companheiros de Francisco de Assis, um deles, por nome Arlindo. Esse companheiro de Francisco de Assis, ele não podia ver mulher. Quando a mulher passava, ele ficava doido, porque ele estava num mosteiro trabalhando para se individualizar, trabalhar para se vir. Não podia ter uma esposa do lado, não podia ter uma mulher, nem podia estar namorando com um e outro. Aí quando ele ia pela rua, um atrás do outro, que eles andavam em fila, quando passava por uma mulher na rua, mesmo que ela tivesse acompanhado com o marido, ele ficava rodando, perdia o juízo, ficava sentindo. Aí ele correu, procurou São Francisco. Aí São Francisco olhou para ele e disse: não precisa falar, que eu já sei. Assuma o seu compromisso. Eu não quero que você fique constrangido. Assuma o seu compromisso. Quando o dia você reconhecer que deve servir a Deus, você me acompanhe ou procure Jesus. Aí ele saiu da fila, se despediu dos companheiros e foi embora. Muitas vezes, até dentro das casas de oração, tem pessoas assim. Chega aqui, se engraça de alguém, em vez de estar aqui aprendendo para servir, está arranjando lugar para conquistar. E isso é um erro muito grave nosso. E quando a gente cai a nossa realidade, a gente fica às vezes pensando: por que é que eu errei? Né? Sempre cai nessa reflexão: por que errei? Porque a gente ainda está dentro da fraqueza. Né? Nosso grau de evolução não é tanto para a gente conseguir vencer todos os empecilhos da nossa vida. Nós não estamos à altura, porque nós somos uma pessoa em evolução. Cada um de nós vê a vida por um ângulo. Quando a gente começar a acordar para o bem, não precisa esforço. Eu estava outro dia falando, até com a ajuda da nossa irmã Nália Franco, que quando nós estamos para o bem, não encontramos dificuldade. A gente contorna os obstáculos e marcha em frente. E na razão do errar, a gente vai perdoar. Prestai, pois, ouvido a essa resposta de Jesus, como Pedro: aplicai a vós mesmos, perdoai e usai da indulgência, sede caridosos, generosos, aplicai a vós mesmos. No início eu comecei tocando nesse campo. Aplicai a nós mesmos, a gente se perdoar, a gente não cultivar coisa que traga mágoa na nossa vida, tristeza, ficar triste, cabisbaixo. A gente deve, eu estou usando o termo eu, sempre tive uma preocupação de estudar a nossa vida. A nossa vida é o nosso pensamento, é o nosso mundo pensante, a nossa vida. Nós somos o que pensamos, o que planejamos, somos nós. Aí a gente às vezes fica pensando: não, mas meu espírito não, eu espiritualmente, né? Eu espiritualmente, porque sou eu em espírito. Emmanuel, no livrinho Pensamento e Vida, ele diz que a mente é o espelho da vida. Nós somos o que pensamos, aonde a gente está, com quem a gente pensa, com quem a gente vive. A gente às vezes pensa muito em uma pessoa e a pessoa aparece, né? Às vezes eu até em casa faço oração, não sei se é porque a oração é forte ou é fraca, né, Daniel? Aí a pessoa aparece. Essa semana eu estava começando a fazer oração, a Roberta apareceu lá em casa, né? Eu achei engraçado, que eu estava orando, pedindo a Deus pela nossa amizade, pelo nosso carinho, pelo nosso amor, de repente bateu na porta, era o companheiro. E às vezes a gente fica, às vezes, pensando, a gente se liga, né? A gente se liga. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente vê o retrato daquela pessoa no nosso pensamento, não é isso? A gente vê, não queira ou não queira, só falta a pessoa se materializar no nosso pensamento. Só falta a pessoa se materializar, não é? E quando a gente ama,
Quando eu vim do norte para cá, eu deixei uma namorada lá no norte. Quando eu cheguei aqui no Rio, tinha hora que eu esquecia de mim. Eu ficava pensando tanto no norte que é difícil você tomar uma decisão, né? É muito difícil. Você se separar assim de uma pessoa e ir embora para 2.000 quilômetros de distância, é muito difícil. Até eu conseguir apagar aquela imagem do meu pensamento, deu trabalho. E assim também, como eu já citei o exemplo de Judas e outro. Eu, uma certa vez, viajando na condução de Campo Grande para a ilha de Guaratiba, sempre senta perto da gente algumas pessoas, né? E sentou-se uma senhora nova, de uns 30 e poucos anos, dona de casa, cuspindo maribondo, né? E ela falando pelos dedos. Aí sentou-se, o que é que está acontecendo? Aí eu estou revoltada, porque minha vida é isso, minha vida é aquilo, eu já não suporto mais. Aí começou, sentou-se perto de mim e foi amansando. Com certeza foi a vibração, né, do ambiente. Foi conversando. Daqui a pouco ela estava boazinha. Aí ela perguntou assim para mim, eu estava constrangida, aborrecida, porque meu marido é assim. E o senhor parece que apagou a minha revolta. Eu disse, não, eu não apaguei. Mas o que foi que houve que mudou? Eu disse, não. É porque a senhora tem que aprender, você tem que aprender a conviver com ele, que foi você que arranjou com carinho, não é? A gente às vezes arranja o que não presta com carinho, não arranja? Tem pessoas que ficam, às vezes, pensando que não tem? De início chama de meu amor, minha querida, a dona aqui até botou a mão assim botou a mão assim para pensar, né? A gente, às vezes, arranja uma dificuldade na nossa vida, né? Para viver. Aí depois, quando a gente já está lá na frente, a gente se arrepende, né? Mas não deve se arrepender, que foi a gente que arranjou. Aí eu conversei com ela, eu digo, não, filha, aprenda uma maneira, ou você pega ou larga, né? Eu disse a ela, digo, não agrava. Ela disse, eu tenho vontade de acabar com a vida dele. Não acabe com a vida dele. Você vai acabar com a vida dele e agravar a sua. O que é que adianta? Não adianta nada. Acorda, desperta a tua consciência para o bem. Aí quando ela chegou lá no final, a outra colega dele, ela disse, tu veio bem acompanhada. Deus te protegeu. Porque o nosso companheiro aí, ele é uma pessoa muito boa de coração. E te ajudou. Tu vai sair de perto dele reformado. Saiu dali como se ela tivesse feito uma reforma. Que a gente deve, acima de tudo, trazer esse nosso comportamento para ser vivenciado aonde a gente estiver. Se a gente aprender a conviver em paz, viver em paz conosco mesmo, nós contagiamos os outros. Com a nossa beleza, nós contagiamos, queira ou não queira, né? Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Quer dizer, não deve se gastar, a gente não deve ficar pensando que não deve amar a si mesmo. Daí é que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Baixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhar, muitos anos passados, eu tive um desajuste com um companheiro de trabalho. E essa pessoa era uma pessoa maravilhosa. A gente se desentendeu, chegou um ponto que quase que a gente perdeu a calma. E o tempo passou, mas ele ficou tão arrependido, mas ficou de mal comigo. E o tempo passou, 2, 3 anos, sem eu conseguir encontrar com ele. Mas ele, onde ele estava e eu pensava sempre nele. Meu Deus, por que aconteceu isso? Meu Deus, por que aconteceu isso com um amigo tão caro? Eu nunca gostei disso, mas aconteceu. E o tempo passou. Um dia eu entro numa condução e está ele sentado na condução, ali próximo do Maracanã. Eu entrei e quando eu vi ele, eu me dirigi a ele. Ele fez um ar de riso
e as lágrimas começaram a correr do rosto dele. Ele era um cidadão muito violento, criminoso, numa situação difícil, e ele não aceitava de maneira nenhuma perder essa amizade que tinha comigo, de jeito nenhum. Quando eu me dirigi a ele para abraçar, ele chorou de emoção, ficou tão feliz com a paz que a gente estava fazendo, porque a gente não pode imaginar como é importante a paz. A gente não pode imaginar, mas a gente às vezes deixa de cultivar esse perdão incondicional, porque acha que não é capaz. Meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo. Aquele que do alto nos esplendores celestes vos tem sempre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata do seu começo. Faz 18 séculos nessa época, né? Perdoai os vossos irmãos. Jesus viveu naquela época e nós estamos vivendo nessa agora, como eu estava lembrando, a presença de Judas. Então nós passamos por essa questão no nosso mundo que nós estamos agora. Quanto mais a gente trabalhar nossa consciência para viver em paz conosco mesmo, mais a gente contagia os outros que se aproximam de nós com a nossa beleza. Tem criaturas que às vezes até é pálida, de mau humor, não tem? Tem pessoas que retratam o mau humor na afeição íntima, não é? A gente pergunta uma vez, eu conversando com a pessoa cadavérica, emagrecendo cada dia que se passava. Aí eu perguntei, por que a senhora sofre tanto? Eu não vejo a senhora doente. Ela disse, é ciúme e inveja. Eu sempre fui ciumenta e invejosa. E minha irmã tem crescido muito. Até comprou casa de praia. E eu não saio da situação que eu estou. Eu digo, por que a senhora não estuda? Não trabalha, não arranja um trabalho, para ver se compra também, né? Ela disse, não, sentada num canto, bicuda, de cara amarrada. Isso agora pegou o filho, colocou na faculdade, até o filho vai estudar para se formar, fazer faculdade. Eu, numa situação dessa que eu estou, eu digo de braços cruzados, né? Sem fazer nada, né? A gente às vezes quer que a beleza da vida venha a nosso encontro, sem fazer nada. Eu digo assim, não, a senhora tem que perdoar e mudar de atitude. Deixa a vida dos outros, cada um tem o direito de ser o que é. Conversei com ela a respeito, ela ficou totalmente feliz, né? Então nós encontramos também perdoar aos nossos inimigos, pedir perdão para si próprio, perdoar os inimigos e dar-lhe a prova da amizade. Da amizade. Perdoai aos amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes e irreflexíveis, se usardes de rigor até para uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tendes de dar indulgência? Quanto maior for a indulgência, porque, como eu estava falando, a perdoar até os nossos amigos, a gente às vezes faz mal um amigo. A gente às vezes faz mal um amigo, a gente não entende, né? Por quê? Porque com um amigo é a pessoa que a gente mais se relaciona, é com os amigos. A gente não faz com os estranhos. Então é interessante a gente aprender a perdoar de todo o coração, de toda a nossa vida. E nós sentimos de todo o coração a necessidade desse perdão. Deus vos perdoa, porquanto fordes duro e exigente. Cada dia maior necessidade tende de ser indulgente. A gente parar para refletir, quem sabe se nessa luta que começa uma alfinetada, acaba por uma raptura. Quer dizer, não foste nem quem atirou a primeira golpe. A gente às vezes acusa os outros,
mas a gente às vezes fere os outros em pequenas palavras, né? Pequenas palavras, a gente às vezes fere os nossos semelhantes. Vosso adversário andou mal em vos mostrar excessivamente suscetível em razão de mais seres indulgentes e para não vos tornares merecedores da invectiva que se lançaste. Quer dizer, essas dificuldades que nós nos lançamos na rua, na vida, é a que nós encontramos no nosso dia a dia. Não há duas maneiras bem diferentes de perdoar a razão em perdão dos lábios e o perdão do coração. Esse perdão dos lábios e perdão do coração, nós encontramos no livro No Limiar do Infinito, que eu uso tanto que está caindo os pedaços, né? Eu gosto de estimular as pessoas a lerem. Tem um capítulo 17, dívidas e... Não é esse capítulo, não. Começando a ficar velho, né, Daniel? A Justiça da Misericórdia, capítulo 16 desse livro, diz que nós temos o inimigo, porque a gente fez, temos o caluniador que a gente encontra em nosso caminho, tem o usurpador que a gente encontra muitas vezes para nos tirar da linha de conduta, tem o gozador que fica debochando do que a pessoa faz, tem o verdugo que chora transformado em vítima da própria senha, Judas. Nós temos, embora combatido pelo adultério de que se não podia excusar, a dorida mulher que recebe de Jesus a misericórdia. Todos esses gestos são gestos que pedem de cada um de nós compaixão e misericórdia. Isso está no capítulo 16 de Joana de Ângeles, o que a gente espera com todo carinho fazer ao nosso próximo. E nesse livro, Libertação pelo Amor, tem o capítulo 9, a terapia do perdão. Aqui é riquíssimo, que a Joana de Ângeles, ela pede o perdão incondicional. É aquele que a gente faz sem condição, né? A gente não tem condição de fazer. Qualquer tipo de ressentimento, se a gente perdoar e ressentir, eu perdoei, mas todas as vezes que eu lembro, eu sinto o efeito, né? Todas as vezes que eu lembro, eu sinto o efeito do que aconteceu na minha vida. E a gente é afetado por isso. Esse capítulo aqui é riquíssimo, que ele diz: o ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afeta poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. É o que eu falei de início aqui, esse livro de Joana de Ângeles, Liberta-te pelo Amor, ele mostra que o ódio são coisas que a gente não pega. O ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afeta o nosso organismo físico, embora a sua procedência seja emocional. A gente às vezes sofre no nosso corpo físico as consequências do mal-estar do nosso pensamento. Tem pessoas que não pensam nisso. Aí eu só pensei. Tem pessoas que pensam tanto, em tanta infelicidade, às vezes, que termina criando uma úlcera no estômago. E nesses dias eu estava lendo isso. Cria uma úlcera no estômago, cria uma gastrite, cria câncer, criado pela imaginação. Mas é uma força tão grande, vibratória. Essa força vibratória que a gente pensa, a gente dá vida e forma aquilo que a gente pensa. Agora nós estamos vendo o celular que está sendo estudado de uma maneira que a imagem do celular ela está andando, circulando aqui dentro. Nosso pensamento também, a gente estava conversando, eu e Daniel estava falando, que no silêncio
Eu conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim: isso nem pense que não vai se realizar. Eu não estava numa mesa mediúnica, nem estava no centro espírita. Mas de súbito eu recebi uma comunicação no milésimo de segundo, o espírito que se aproximou do assunto e disse: pare, pensa, veja o que é que você está falando. Você tem tudo para realizar e está negando. E muitas vezes a gente pensa que não. A gente está pensando que não. A gente às vezes chega perto de uma pessoa amiga nossa, a pessoa, eu tenho um companheiro que ele estava passando por um problema sério, eu dei uma receita a ele como médico, né? Eu dei uma receita a ele com problema de estômago, de dificuldade de estômago, e eu disse a ele: todas as vezes que você se alimentar, eu vou vender a consulta para vocês. Vocês não se esqueçam de usar fruta. Depois que vocês usam pão, que tem fermentação, depois de qualquer comida, não se esqueça de um pouquinho de fruta qualquer. Seja no café, de tarde, 6 horas da noite. Às vezes a pessoa tem gases, flatulência, tem problema de azia, má digestão. Usa isso. Aí ele foi e começou a usar. Quer dizer, essa era uma consulta de Maceió. Mas quem sabe se não era espiritual, né? Aí ele trabalha no laboratório, aonde os médicos ficaram admirados, ele está melhorando. Eu disse: onde é que você está recebendo tratamento? Ele disse: eu tomo café numa casa e a pessoa, o dono da casa, me recomendou que todas as vezes que eu me alimentar dessa natureza, eu tenho que usar fruta. E eu estou usando um pouquinho e está dando certo. Aí ele mandou lhe convidar, que o médico também tinha o mesmo problema, para quando você quiser ir lá na casa dele tomar café com ele. Quer dizer, aí a gente às vezes está dando esse parecer e a pessoa diz: mas isso é criação sua. Mas pode ser espiritual. Pode ser espiritual. A gente às vezes está dando uma consulta espiritual. E as altas cargas vibratórias danosas, que são atiradas pela mente no sistema nervoso central, irão afetar o aparelho circulatório, com resultados negativos para a respiração, em tempo em que as glândulas endocrínicas serão prejudicadas pelas energias captadas e encaminhadas ao sistema imunológico, que se desestrutura. Nós, quando estamos cultivando essa ingratidão de não querer perdoar, e mantemos ela acesa, a ingratidão dentro de nós, a falta de indulgência para com o nosso próximo, nós somos vítimas de nós mesmos. Não precisa que ninguém deseje mal. Tem gente que ainda diz assim: eu quero ver aquela peste morrer. Não precisa que o de lá nos deseje esse mal. Nós já estamos maltratando a nossa vida de graça, sem precisar de nenhuma dificuldade. Essa lição é muito rica. Grande número de enfermidades orgânicas, transtorno psicológico, procede dos sentimentos atribulados. A pessoa que vive constrangido, aborrecido, magoado, não perdoa, não ama. Todas as vezes que vê aquela pessoa, só vê para ver defeito. E a gente vive, às vezes, vivenciando o sentimento alheio dentro da nossa própria infelicidade. As suas enfermidades graves da alma que ignora são doenças que preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. Às vezes a pessoa é tão atrasada que diz assim: eu prefiro ser assim do que perdoar. Eu prefiro viver desse jeito do que perdoar, de que compreender, de que amar. Então, perdoa tantas quantas vos ofendam, sem manter qualquer tipo de ressentimento, né? A gente deve trabalhar o nosso sentimento sempre para o bem. Essa lição é do livro Libertação pelo Amor, de Joana de Ângeles, capítulo 9, tá? Está na página 63 essa mensagem, tá bom?
E nós estamos aqui, se for possível, vamos aprender a perdoar, a compreender e a amar. Mas, como o Maceió no início teve lembrando, vamos primeiro passo perdoar a nós mesmos. E vamos evitar de agora agravar o que já vem agravado em nossa vida. Que sejamos dignos dessa graça, dessa beleza espiritual, digno de dar vida a essa beleza dentro de cada um de nós. Ser alegre, gostar de viver, não encontrar dificuldade na ignorância alheia, aprender a conviver com os outros, com calma, com brandura, com paciência, porque o que a gente vê mais agora, o mundo está muito ruim, mas às vezes não é o mundo que está ruim, somos nós que não estamos aprendendo a conviver com o mundo. O mundo sempre, desde a minha infância, que foi difícil, sempre foi. Nunca me encontrei flores em meu caminho, mas eu venho vivendo até hoje do jeito que eu estou vivendo, com muito amor, com muito carinho. Nós estamos aqui muito felizes e a bondade de Deus, com todo carinho, com todo amor, envolva todos vocês com essa luz, com essa bondade, com esse carinho. Todo mundo me conhece, eu sou João Maceió, sempre que eu posso em casa, eu lembro, eu envolvo todos vocês em minhas orações. Todos os dias, no horário entre 8 e 9 horas da manhã e 8 horas da noite, eu envolvo todos vocês. Até vocês que estão me vendo pela primeira vez, vão ser envolvidos em minhas orações. E a falange bendita do nosso querido amigo Frei Fabiano de Cristo está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos aconselhando a cultivar a paz e a ser motivo de felicidade aonde quer que a gente esteja. Vamos contagiar os outros com o nosso bem, com o nosso amor. Não vamos esquecer de criar essa felicidade dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que o nosso querido Jesus nos ilumine sempre, em todas as horas da nossa vida, como está nos iluminando agora. Muito obrigado. Um abraço, um domingo cheio de felicidade. Muito bom. Bem, como a maioria já sabe, nós temos 2 momentos no domingo, né? Nós vamos encerrar esse primeiro momento, pedindo a todos que se mantenham sentados logo após a nossa prece, para darmos então início à segunda parte, que é o trabalho de passe. Vamos fechando os nossos olhos, que eles se tirem confortáveis. Por que nós lembramos disso? Para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, com mais vigor, com mais interesse, e buscando, no que foi dito, a compreensão, o entendimento que devemos fazer uso. Obrigado, Sr. João Maceió, pelas palavras, pelas explicações, pela orientação, pelo Evangelho trazido, com toda essa riqueza de detalhes. E agradecemos ao Mestre Jesus por estar em nossa companhia, não só agora, mas todo sempre, e os benfeitores dessa casa, que estão sempre a nos iluminar, nos fortalecendo nesse propósito, de aprendermos um pouco mais para sermos fidedignos nos nossos passos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, mas especialmente nas nossas ações, dentro do Teu santo Evangelho, Senhor Jesus. Abençoe então esse nosso propósito, que nós possamos estar sempre aqui presente para conviver e compartilhar desse conhecimento, que é o conhecimento espírita, que nos ajuda a revisar as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Fica com Deus, todos aqui presentes, e que nós possamos dar por encerrado esse primeiro momento, para dar por iniciado o segundo momento, que é o trabalho de passe. Que assim seja.